Olá, como vai? Sou Carlos Barroso e o Cena Política. Partido fundado por Getúlio Vargas, o PTB tem ligação direta com a presidente Dilma. Faz parte da base aliada do governo do PT. Mas aqui em Minas, o partido é tucaníssimo. Apoiou Aécio Neves nos 2 mandatos dele e repete a chancela com Antônio Anastasia. Contradição? Não se pode dizer assim. Vários partidos vivem a mesma situação, fatiados nas esferas de poder. A eleição, contudo, vem aí, 2014. Como ficará o PTB? Do lado de lá ou de cá? E como a legenda analisa o cenário de manifestações e protestos no país e a interface desse quadro com a eleição? Para responder sobre o Partido Trabalhista Brasileiro, Cena Política convidou deputado Dilson Mello, presidente estadual do PTB, que exerce o 6º mandato seguido na Assembleia Legislativa. É ainda primeiro secretário do Legislativo reeleito. O cargo é como se fora o prefeito da Assembleia, até porque ele conhece. Foi prefeito de Varginha, no sul de Minas, entre 1983 e 1988. É também empresário rural. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, deputado, primeiro secretário da Assembleia, e agora mesmo nós vamos para o debate, que estamos aqui com Iracema Amaral, repórter da editoria de política do Portal UAI e do Estado de Minas. Trabalhou nos jornais Diário do Comércio, O Tempo e Hoje em Dia. Foi assessora do governo de Minas, da Assembleia e da OAB. Atuou também na Rede Minas de TV. Muito obrigado também pela sua presença, Iracema. Prazer é todo meu, Carlos. E, deputado, indo aí na eleição, indo para o rumo da eleição, como vai ficar o PTB com essa dicotomia? Lá em cima apoia a Dilma, aqui apoia os tucanos. Na eleição o partido não pode se perder? Como é que vai ficar o PTB? Não, isso já aconteceu no passado. Quero dizer antes que é uma alegria estar aqui com você, Barroso, também com a Iracema, 2 ícones da política que conhecem como ninguém a política de Minas e a política do Brasil. Deputado. PTB, uma situação tranquila. Lógico que, como vice-presidente nacional do PTB, tentei de toda forma, estou trabalhando para que o partido, de forma nacional, possa estar com Aécio, que, aliás, é o meu vínculo de política. Nunca fui de extrema esquerda, posso me considerar um político de centro, mas que sou definidamente, testemunhalmente ao lado de Aécio e também de seu governo, a sua sucessão como Anastasia. Eu não creio que o PTB tenha nenhum dissabor ou nenhum constrangimento com essa situação. O que eu tenho a certeza é que, se não puder ficar ao lado de Aécio a nível nacional, porque em Minas não se discute, a situação é definitiva, PTB não fico definitivamente ao lado do PT ou de esquerda, não tem essa mínima condição. Se não puder ficar ao lado de Aécio nesse projeto maior de Minas, seguramente o PTB ficará neutro, como já ficou no passado. E como outros partidos, como você mencionou, também já ficaram no passado. Apoiam o governo federal, porque tem necessidade, às vezes, deles, precisam deles até para se força do recurso, do bolso, né? A nível federal, eu posso dizer que isso tem muito a ver. A nível estadual, eu digo que isso não tem nenhum sentido. Um governo sério, como o de Minas, que se preocupa com projetos e não comprar partidos ou comprar governabilidade, não é esse, né, o que temos visto ao longo desses 10 anos. Agora, a nível nacional, o que temos visto na televisão são formas degradantes de fazer políticas, partidos que se vendem, partidos que negociam posições, ministérios para dar apoio, quando não se preocupam com conteúdo, mas com cargos. Então, lá a coisa tem que ser melhor definida, tem que ser melhor vista, tem que ser melhor analisada, inclusive, pelos eleitores, para que possam escolher, né, o seu representante com aquela dignidade que todos gostariam de ter. Então, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer
que nós vamos apoiar esse projeto maior do Aécio, porque tenho a convicção que é isso que o Brasil precisa. As provas estão aí incontestes, que enquanto teve mineiro governando esse país, as coisas fluíram, melhoraram, tomaram rumo. Quando Minas deixou de ser uma peça importante nesse processo, nós só vimos decadência, nós só vimos falcatruas, nós só vimos negociatas, o que não é próprio nem do Legislativo e nem do Executivo. Mineira via Rio Grande do Sul, via Gaúcha, não confere, não. Essa coisa de dizer que eu sou do Brasil, mas nasci em Minas, sou do Rio Grande do Sul, tenho um pé em São Paulo e também posso estar no Nordeste, isso é coisa do passado que o eleitor já não aceita mais. E ela não tem provado com consistência que é mineira. Aliás, o contrário. Ela tem dado provas de que é anti-Minas Gerais, né? Tanto pelos projetos que estão aí para serem definidos ao longo de 10 anos e que não têm tido nenhuma continuidade. Mas longe de censurá-la em ser ou não mineira ou gaúcha, o que nós queremos trabalhar é pelos interesses de Minas e pelos direitos de Minas, que representa no cenário nacional como o segundo estado mais importante da federação, que tem uma grande contribuição do PIB nesse país e que não tem recebido de volta aquilo que ele contribui para nosso país. Deputado, o senhor disse em neutralidade. É possível neutralidade em política? A gente sabe que, oficialmente, na hora das costuras políticas, há um certo desacordo nas bases regionais. Muitas vezes o partido, né, no plano nacional, determina um caminho e há, às vezes, um desacerto nas regiões não seguindo. Mas na hora do vamos ver, não é verdade? A gente sabe que essa neutralidade ela não funciona, né? A gente assistiu um episódio recente aqui nas eleições municipais, né, com o PSD. O PSD estava nacionalmente apoiando Patrus, mas aqui os deputados, os filiados ao PSD, em sua grande maioria, apoiaram Márcio Lacerda. Quer dizer, então essa neutralidade, a gente sabe que na prática ela não funciona. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor no embalo, além dessa questão se é possível neutralidade em política, no embalo dentro do que o senhor falou, o senhor disse o seguinte, a questão de negociação de cargos, né? A gente sabe também que na política o apoio, né, nenhum partido consegue até hoje se eleger num cenário de tantos partidos. Nós temos aí em torno de 30 partidos, não é verdade? Mais ainda. Mas são 30 partidos hoje registrados no TSE. Uhum. E a gente sabe que na hora de governar é preciso fazer a chamada coalizão, né, os acordos. E a gente sabe que os acordos são feitos com troca de cargos, muitas vezes legítimos, né? Outras vezes nem tanto. O PTB recentemente, né, se viu envolvido em troca de cargos que detonou no que hoje nós conhecemos o mensalão. Quer dizer, duas perguntas para o senhor. É possível neutralidade na política, né? E é possível fazer política sem trocar, sem negociar cargos? São duas perguntas pertinentes. Eu concordo em parte com você. O deputado federal, eu brinco que o federal e o estadual são vereadores com um nível maior de compromisso, de responsabilidades, mas que dependem do governo central para que eles também possam exercer o seu mandato. Tanto estadual como federal. Tanto estadual como federal. Nós vivemos uma dependência do executivo, caso contrário você não atende às bases. O PTB também tem esse problema, tanto que dos 22 deputados federais que temos, seguramente 13 apoiam a Dilma. Certamente uns 6 apoiam a Aécio e talvez uns 3 apoiem Eduardo Campos, dentro dessa política que aí está mais ou menos delineada. E apoiam de graça, porque são bonitos, coisa dessa natureza? Não. Porque em política existe a reciprocidade, né?
tem que orar. Eu brinco que tem que se rezar a oração de São Francisco diariamente, que é dando o que se recebe. Então há essa troca política de que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Franciscanamente. Franciscanamente. E não é diferente. Aqui nós apoiamos por convicção, porque desde o primeiro momento o PTB nunca cogitou estar do lado de lá, negociar do lado de lá, mesmo quando a Prefeitura de Belo Horizonte estava em poder do PT. Eu não era presidente do PTB, saiu o candidato Ronaldo Vasconcelos. Mas, por negociações, ele acabou virando vice de Fernando Pimentel. Nessa situação, o interesse daquela época. Mas, logo, logo, houve um rompimento, o PTB saiu desse processo. Aí eu virei o presidente do PTB. Eu não cogito em negociação, não peço cargos, porque eu acho que o interesse é maior, está muito acima de cargos. Embora, às vezes, você precisa do cargo para mostrar os valores que o partido tem. Mas numa política sadia, uma política de projetos, uma política de interesse comunitário e não pessoal. Por outro lado, eu vejo que a neutralidade se torna difícil, principalmente em Brasília, quando tudo gira em função desses cargos de ministério. Mas acontece que depois dessa denúncia de mensalão, porque até lá o PTB estava até no pescoço dentro do projeto que reinava na época, sobre a égide do governo Lula, mas depois das denúncias de mensalão, o PTB simplesmente afastou do processo. E por falar nisso, como é que está hoje o deputado Roberto Jefferson como poder dentro do PT? A gente sabe que o Roberto Jefferson foi o pivô, vamos dizer assim, né, que detonou o processo do mensalão. Quem é Roberto Jefferson hoje dentro do PTB como figura de mando? O deputado, antes do senhor responder, a gente tem essa iminência aí do intervalo, vou pedir o senhor para responder depois. Cena Política volta já já. De volta à cena política, nesse debate com o PTB e aproveitando, pegando uma carona na pergunta da repórter Iracema Amaral, nós vamos entrar aqui no assunto do mensalão, que foi um escândalo que surgiu após uma entrevista do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, que é o delator do esquema do chamado Valério Tuto. O que Iracema perguntou, acho que eu vou traduzir, é como que está o partido hoje, né? Com essa questão do mensalão e hoje até como está o Roberto Jefferson, que ele é o manda-chuva do partido, mesmo fora do poder, né? Continua. Até pelos predicados que tem o Roberto Jefferson, ele está bem de saúde, foi acometido recentemente de um câncer de pâncreas, que se espera em Deus que esteja superado depois do tratamento que fez. Fisicamente ele está bem, cabeça aberta, saudável, enfrentando de cabeça erguida os processos do mensalão, que num primeiro momento foi tido como um delator e agora eu ouso em dizer que foi um salvador da pátria. Se ele não houvesse tido aquela coragem de fazer a denúncia do mensalão, que corria aos olhos vistos naquele governo de Lula, talvez o Brasil estivesse hoje numa situação totalmente diferente da que está hoje. Mas o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, não o inocentou, não vamos dizer assim, não livrou a cara dele, embora ele tenha sido o que iniciou o processo de denúncia, né? Por dois motivos.
Primeiro que, no meu entendimento, acho que o Joaquim Barbosa quer estar acima do bem e do mal, até atropelando a própria Constituição. Segundo, que ele fez uma menção que, num primeiro momento, o Roberto Jefferson foi um cooperador do processo. Talvez tenha amenizado a sua pena num processo inicial. Nos recursos que ele impetrou recentemente, nenhum deles teve êxito, assim como também não tiveram o dos outros denunciados. Mas ele continua ainda dentro do PTB, sendo nosso mentor do PTB, né? Dando as coordenadas políticas, trabalhando para o crescimento do partido, embora o partido esteja mas na não presidência. exercendo a presidência, porque a legislação não permite de que um cidadão cassado os direitos políticos possa ser presidente de uma associação, de uma entidade, né? Pública, mesmo de direito privado. Então ele está afastado e está à frente o presidente Benito Gama. Ele seria um lugar-tenente, seria o quem manda mesmo é o extrema Roberto. confiança Mas do quem presidente. manda bem, quem manda mesmo é o Roberto Jefferson. Não vou dizer que manda, mas ele é muito equilibrado, muito sensato, que segue à risca o programa do PTB, que é um PTBista autêntico, então que conhece. As ideias se conjuminam, se entendem muito bem. Deputado, o conhecido mensalão, né, que ficou conhecido como mensalão pelo fato de comprar apoio no Congresso, né, dos deputados. Foi a frase do Roberto Jefferson, falou aqui, de um carequinha de Minas, que dá o mensalão, foi ele que cunhou. Pois é. Em troca de apoio ao governo, né, da época, o governo Lula. O senhor acredita que o mensalão, conforme ficou conhecido como o maior escândalo da República, porque a gente vê ao longo da história desse país, né, vários outros escândalos que ocorreram de corrupção, né, de compra de votos, porque a questão é essa, né, de votos no Congresso, de apoio. O senhor acredita que o mensalão ficou conhecido como por maior escândalo que já ocorreu nesse país? Por quê? Até porque a gente viu agora recentemente, né, o povo indo às ruas, né, nas maiores capitais do país, em outras cidades de pequeno porte, enfim, contra a corrupção. E não se identificava este ou aquele partido, mas sim, todos os partidos. Quer dizer, eu até comentava com o senhor no intervalo, né, que um entrevistado aqui, eu fiz uma pergunta para ele, o seguinte: é constrangedor ser político neste momento, né? Eu faço essa pergunta para o senhor. O mensalão como ícone, né, da corrupção nesse país, o senhor acha que é justo? Vamos por etapa. Eu concordo que o mensalão foi um dos maiores escândalos desse país. Lula, vocês sabem, depois de 4 eleições, galgou a presidência da República, sem um mínimo de estrutura para governar esse país. Não estava preparado para governar com a diversidade. E com isso obrigou a comprar os legisladores na época para que tivesse todo o consenso do Congresso Nacional, tanto da Câmara Federal como do Senado. E começou através dos partidos a colocar preço nas atitudes, a colocar preço nos projetos. Tanto que quase todos os partidos foram incriminados dentro do mensalão. Raros foram os que ficaram de fora. Ou talvez aqueles que não tivessem uma representatividade dentro do Congresso. Deu no que deu. Roberto Jefferson, que era tido no início como um calabar, virou um herói nacional nesse contexto atual. Quando o povo é preciso ir para a rua se manifestar, porque quem tem o poder de tomar atitude não toma atitudes. A própria Câmara Federal e o Congresso deixam de votar matérias que são legadas ao Legislativo, encaminham aquilo ao Supremo, o Supremo decide por eles e depois há aquele conflito de interesses. Mas o senhor disse aqui, falta de atitudes. O senhor disse até, para a gente numa conversa aqui mais informal, que o Roberto Jefferson
só mais um ponto desse que eu queria colocar do mensalão, que o Roberto Jefferson só se arrepende de uma coisa, de ter colocado a culpa diretamente de José Dirceu e ter tirado a de Lula. Ele deixou de fora pessoas que eram muito importantes dentro do processo, talvez até para preservá-los. Que seria o caso de Naquele Lula. momento o foco foi Zé Dirceu. E ele tinha os seus motivos, porque caso contrário nós teríamos hoje Zé Dirceu presidente da República. Ele era o cabeça do mensalão, mas não se pode dizer que Lula não sabia. Eu me admiro, como prefeito que fui, você como empresário, quando um funcionário seu tem uma atitude às suas barbas e você desconhece o que ele está fazendo. O senhor disse que Roberto Jefferson quis preservar, né? Preservar por quê? Com que interesse? Pelos comprometimentos que tinha naquela época o PTB, como você disse inicialmente, pelos cargos que tinha no governo, que tinha nos Correios, você lembra que foi talvez o foco do mensalão, distribuição de propina, na Petrobras, em diversos outros órgãos, ministérios, o chamado toma lá, dá cá. E por que José Dirceu ele não quis ser conivente com José Dirceu? Porque com os outros que ele quis preservar, ele foi. Por que ele não quis ser conivente com José Dirceu? Eu entendo que às vezes tem até alguma querela pessoal à época. Porque Zé Dirceu era o grande mentor, era a cabeça pensante do governo Lula. Tanto que ele coordenou todo o processo, coordenou campanha, era ministro da pasta mais importante. Que tipo de querela poderia? Bom, o Roberto Jefferson nunca abriu isso pessoalmente, o porquê. Mas em toda fala ele deixa claro a aresta que tinha com o Zé Dirceu. Uma certa mágoa com ele? Mágoa estampada, olhos vistos com o Zé Dirceu. O senhor disse que conversa com ele 2 vezes por semana, né? Falo com ele, ele não abre esse jogo. Ele quis, ultimamente, colocar Lula dentro do processo, dizendo que o tinha avisado por diversas vezes, cujo argumento não foi aceito pelo Supremo, mas quando ele quis repensar o processo e colocar as pessoas no seu devido lugar, o processo já estava montado. E quando se começa a fase inicial de um processo mal feito, ele continua mal feito. Não dá para inserir novas provas dentro do contexto. Quando ele quis colocar o Lula, aí o próprio Supremo não aceitou a inclusão de Lula, como recentemente, outra vez, não aceitou recurso para a inclusão de Lula dentro do processo do mensalão. Falar em mensalão com outro viés, eu queria conversar com o senhor a respeito das emendas parlamentares, que a gente sabe que são, como o próprio nome diz, emendas que os parlamentares fazem normalmente no Congresso, mas também nas assembleias também, isso é comum, né? Emendas a projetos e essas emendas são recursos dirigidos para as bases eleitorais dos parlamentares, né? Agora, e a gente sabe o seguinte, que isso funciona como uma moeda de troca, né? E os congressistas parece que estão um pouco cansados de ficar negociando isso e estão querendo aprovar o orçamento impositivo. As emendas parlamentares, você acha que é correto, quer dizer, os deputados terem essa prerrogativa, porque fica parecendo um pouco despachante de luxo, o senhor não acha, não? Mas eu digo até que se o senhor respondesse isso, tanto em nível federal também tem um estadual, existe também o processo também estadual, né? Acho, Iracema, se os orçamentos não continuassem sendo uma peça de ficção. Porque ainda a flexibilidade dentro do orçamento é muito grande. Aquilo que você aprova no ano anterior, ele às vezes não é executado na sua plenitude. Então, quando se pega um orçamento, é exatamente para não deixar de fora determinados municípios que não foram contemplados no decorrer do ano com projetos do governo. Se o governo executasse na plenitude todo o orçamento previsto e não ficasse flexibilizando ou mudando a rubrica, talvez as emendas fossem desnecessárias, porque nós já teríamos aprovado no ano anterior tudo aquilo que era necessário para o bom andamento das obras, do interesse público, do atendimento dos municípios. Quando você trabalha no orçamento é porque nem toda a sua base está sendo atendida.
Quer dizer que o tacame do governo, do poder central, é que funciona pressionando os deputados. Mas depois de um orçamento, quem manobra o orçamento é só o executivo. O legislativo só tem a função de fiscalizar o orçamento. Mas você não pode obrigar o executivo a executar o orçamento. Aí vem o déficit orçamentário, vem a necessidade de emergência para outras áreas, como na saúde, como na educação, que a própria lei prevê essas mutações de orçamento. Aí você deixa determinada base que é fundamental para a sua eleição de fora. O orçamento nada mais é que seja para atender isso, mesmo porque ele representa tão pouco que ele é totalmente desnecessário. Você vê que no orçamento 60 bilhões do governo de Minas, os deputados têm 1,5 milhão de verbas. Imagine o deputado Dilson Mello, majoritário em 35 municípios, distribuindo 1,5 milhão de reais. Dá menos de 50 mil por município. Eu pergunto, o que resolve isso? Em que eu atendo a demanda de Varginha com 50 mil reais? Isso é para suprir uma lacuna, às vezes emergencial. Em Brasília, os valores são diferenciados, lógico, no orçamento totalmente diferenciado. Agora a Dilma está distribuindo agora 6 bilhões e 900 milhões. Né? Isso é uma prova inequívoca de que ela compra ainda aos partidos. Quando ela se propõe a distribuir as emendas, atender às demandas, inclusive, da sua base parlamentar, que é declaração mais desenfreada de compra do poder legislativo. Isso eu não concordo. Como não concordo com o orçamento impositivo, porque acho que ele tem diversos problemas a serem analisados. Cena Política vai voltar já já. Fique com a gente. De volta à cena política, debatendo o PTB, com a presença do deputado Dilson Mello, que preside o partido em Minas, e com a repórter Iracema Amaral, que fez uma pergunta do Portal UAI, né? Vamos lembrar, e do Estado de Minas, que fez uma pergunta interessantíssima e o deputado não respondeu, mas falou que quer responder. É verdade, deputado. O senhor disse que no intervalo aqui que o senhor queria responder, que eu perguntei ao senhor se é constrangedor no cenário atual, né, diante de tantos protestos nas ruas, as pessoas dizendo que os políticos não as representam. É constrangedor ser político neste momento? Iracema, eu fiz questão de responder para dizer para você que às vezes é assim. Para quem leva a política a sério, você às vezes tem constrangimento quando vai em determinado lugar, um determinado ambiente e é nivelado por baixo. É constrangedor quando você vê tantos colegas, não aqui no Estado, mas a nível federal, que se elegem para fazer negociatas, que vão para lá e saem sem saber o que foram fazer, ou que vão para lá representar determinados segmentos. É constrangedor, sim. Quando nós não exercemos a plenitude do nosso dever, criamos leis que beneficiem os cidadãos e deixam que outros poderes assim o façam, é constrangedor. Quando você tem conteúdo, tem objetivo, você representa na plenitude, se orgulha disso. Mas quando é nivelado por baixo, como nós estávamos dizendo aqui, alguns membros de mensalão, que declaradamente são negociadores, e que, diga-se de passagem, não está fora do contexto, como tem negociantes naquela Brasília, é constrangedor. Eu não me sinto incluído no meio deles, mesmo porque não vivo de política, estou político egresso de movimento de igreja, enquanto brilharem meus olhos para defender esses interesses, eu estarei político. Caso contrário, eu sairei de cena com 30 anos de política, sem nenhum processo, com uma vida marcada, bem escrita, sem nenhum arrependimento. Ô, deputado, eu queria voltar, a gente conversou sobre o mensalão, depois ela quer até te fazer uma pergunta sobre isso, mas que o senhor colocasse como é que o PTB
vai se encaminhar na eleição aqui em Minas. Eu disse que o partido segue a linha do senador Aécio Neves, só que existe uma multiplicidade de candidatos do grupo do Aécio Neves, mesmo na Assembleia, fora da Assembleia. E temos o Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, temos o vice-governador Alberto Pinto Coelho, o presidente estadual do PTB, Marcos Pestana, para não falar outros nomes, né? E agora entrou, complementando a pergunta, e agora entrou um nome novo, né? Com grandes chances, né? O ex-prefeito Pimenta da Veiga. Ex-ministro das Comunicações? Ex-ministro das Comunicações do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que voltou para Belo Horizonte, depois de 15 anos atuando fora do cenário político, atuando como advogado em Brasília, né? Ele volta para Belo Horizonte com a missão de coordenar, né, a pré-campanha do senador Aécio Neves à presidência da República. E nos bastidores especula-se que ele é um fortíssimo candidato, né, ao governo de Minas no ano que vem. Como é que o senhor analisa esse quadro, quer dizer, do ponto de vista, né, das forças, né, que estão aglutinadas em torno da liderança do senador Aécio Neves? Embora tenhamos bons nomes, como vocês mencionaram, Pimenta da Veiga, que chegou recentemente, no meu entendimento, não chegou de graça, não chegou porque adora Belo Horizonte, porque está bem sucedido na sua profissão e se aposentou. Tenhamos lá Pestana. Mas por que então? Nárcio Rodrigues, Diniz Pinheiro, Alberto Pinto Coelho e agora Pimenta da Veiga. É de reconhecer que nós não temos um candidato nato, um candidato que fala, esse é o candidato, como naquele momento o Aécio falou, esse é o candidato, que era o Anastasia. Não houve contestação, houve simplesmente um abraço amistoso na questão e fomos para a campanha e o resultado está aí. Hoje um pouco diferente, porque essa liderança nata que deveria emergir não aconteceu. Então, os candidatos que aí estão, trabalhando cada um à sua maneira para se evidenciar, ocupar território, mostrar o nome e ver a densidade eleitoral para viabilizar a candidatura. O Aécio pediu para eles ficarem na muda até novembro, parece que ninguém ficou, né? Talvez pelo desentendimento na cozinha, pelo desentendimento lá na sala, para que não houvesse briga e criasse mais arestas. Todos nós sabemos que o projeto maior é o projeto Aécio Neves, que será inquestionavelmente o candidato a presidente da República. Não tem retorno, é o candidato que Minas precisa, o Brasil precisa e não há retorno. Mas aqui, um desses candidatos deverá alçar um voo, ocupar mais o território, obter a densidade de uma candidatura que possa viabilizar a eleição. Eu, pessoalmente, o PTB, pessoalmente, desde o primeiro momento abraçou a candidatura de Alberto Pinto Coelho, desde quando indicou o seu nome para vice-governador. Por amizade, por afinidade, por entendimentos, um homem de diálogo, cordato. Não tivemos dúvida. E da mesma forma, o abraçamos para tentar levá-lo a candidato ao governo. Por quê? Nós consideramos que, por ser vice-governador, é meio caminho andado. Será certamente o homem que terá a caneta na mão, que a partir de janeiro, creio eu, estará governando o nosso estado. Por que janeiro? Porque a desincompatibilização seria em março. Pelas atitudes do governador, nessa junção de secretarias, nós estamos entendendo que o governador pedirá para que os secretários saiam em 31 de dezembro. Porque a partir de 1º de janeiro as secretarias já estão enxutas, já estão entrosadas ou condensadas uma com outra, para fazer uma redução drástica de despesas. E certamente colocará já os substitutos dentro desse contexto. Mas ele, o governador, criaria dificuldade a ele de ficar mais 2, 3 meses e depois substituir. Quem vai sair? Quem que não vai ser reconduzido? Então é mais fácil levar. Segundo,
Eu penso Quando o senhor que fala que o Alberto Pinto Coelho vai estar com a caneta na mão em janeiro, isso significa que a Anastasia deixa o cargo de governador para ser candidato ao Senado? Ou vai passar parte do Não, poder seguramente. para passar parte do Se poder. é de conhecimento público, o nosso candidato ao Senado, até pedido do Aécio Neves, é a Anastasia. Porque E ele já aceitou? não posso dizer em nome dele, mas pelas conversações que temos tido, ele sempre foi um companheiro, é de luta, é da trincheira e é leal a este processo do Aécio. O senhor diria que está bem encaminhada? Está bem encaminhado para que ele seja a solução de um problema no Senado. Mas eu não estou entendendo esse intervalo. O senhor disse que vai ter uma reforma forte até 31 de Isso já dezembro. foi uma decisão do governo, já foi um ato que já foi até publicado de que a partir de 1º de janeiro as secretarias serão diminuídas de 22 para 17, os órgãos já enxutos, os cargos de confiança de primeiro e segundo Isso foi escalão. anunciado recentemente, porque vários ajustes que foram feitos dependem da Assembleia aprovar alguns projetos que vão ser remetidos. Essa semana entra na pauta da Assembleia esse projeto para redução do enxugamento. Mas eu não estou entendendo os prazos, deputado. É o seguinte, 31 de janeiro, ao ápice, ao derradeiro processo desse enxugamento. Muito bem, mas a desincompatibilização do governador para disputar o Senado se dá em março. Março, abril, né? Geralmente ele sai... Até dia 4 de abril. Mas geralmente todo mundo sai até dia 31, para não dar nenhuma confusão jurídica. Não, quando eu estava secretário de Estado, eu estava até fora do país e recebi uma ligação do Aécio dizendo: Dilson, retorna porque eu estou pedindo para o secretariado renunciar mais cedo. E eu saí no dia 31 de janeiro. Isso no último mandato do Aécio. Então já tem aqui por parte deles uma antecipação dessa saída, até para que os outros tomem o processo, ocupem a cadeira, a poeira possa baixar e conduzir os projetos que estiverem em andamento. Se isso acontecer muito véspera da eleição, fica muito tumultuado. Então, saindo em 31 de dezembro, eles têm a partir de janeiro, dentro de um modelo novo, das secretarias enxutas, com menos gente, eles vão administrar esse processo. E mais, eu creio que com isso o governador poderá estar dando também ao Alberto um prazo hábil para que ele possa também desenvolver um projeto sobre a sua égide, sobre a sua gestão, como um pré-candidato ao governo. Por que não? De janeiro a abril, a início de abril, são 3 meses. São 3 meses. Quer dizer que a Anastasia continuaria, mas daria mais poder para o vice-governador, seria isso? Ele renunciaria. Ele renunciaria. E teria o prazo das convenções, que é junho, julho, né? Junho, para que quando se escolhe os candidatos, ou seja, ele teria esse período para dizer a que veio, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, o senhor concorda que Pimenta da Veiga é um fortíssimo candidato desse grupo? E mais, o PTB abraçaria, como abraçou a candidatura de Anastasia? E essa lacuna de 15 anos poderia prejudicar a sua candidatura ou ele seria um forte candidato, como ela perguntou? Você tem prós e contras, como toda candidatura tem. É um nome respeitável, aquela época foi prefeito de Belo Horizonte, fez um brilhante governo, não logrou êxito depois na campanha a governador, resolveu sair do processo, foi para Brasília, montou a sua banca e lá desenvolveu um bom trabalho, deve ter sido um advogado brilhante, realizado. Sentiu a necessidade de vir agora para Minas Gerais. Só que, né, como estamos velhos na política, nós não achamos que ele veio assim, porque vai administrar a campanha do Aécio, embora amigos íntimos, gostaria de ver o projeto maior Aécio em pleno vigor, eu acho que também ele tem interesses pessoais. Penso eu que às vezes até porque os candidatos aí colocados e não definidos não atingiram um patamar de densidade eleitoral, penso eu. Aí entra mais um no processo, até para fermentar todo esse processo, para dar mais ânimo, mais entusiasmo para todos trabalharem mais e tomar um lugar ao sol. O candidato, o nosso opositor do lado de lá já está definido. O de cá
está ainda nesse imbróglio que nós não podemos postergar por muito tempo. Alguns defendem que isso seja definido lá para março, abril do ano que vem. Eu, particularmente, acho tardio. Acho que nós deveríamos definir isso até o fim desse ano e dizer o nosso candidato é esse e trabalharmos em função dele, levarmos para o interior, manifestar e declamar os predicados que tem, isso tudo dentro de um consenso. Porque vocês sabem que uma casa que tem muitos pretendentes acaba criando alguns dissabores, criando algumas arestas. Eu acho que eles têm que se sentarem, começarem a evidenciarem os predicados e não mostrar defeitos e dizer o que for escolhido, o que tiver a maior densidade eleitoral, nós estaremos abraçando para viabilizar a sua eleição. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, porque a hora que o Aécio colocar a mão, vier administrar o processo, isso certamente vai tomar rumo. Como ele não tem tido esse tempo, que está trabalhando a nível nacional, talvez a coisa, né, onde ele tenha pedido, olha, vamos acalmar os ânimos, vamos mais devagarzinho aí para não tumultuar. Porque quando você briga muito, tem certas atitudes que não são mais reparáveis. Elas não têm retorno. Fica aquela aresta. Esse eu não gosto. Com esse eu não vou. Aquele eu não apoio. Ora, se nós temos um projeto maior, vamos todos abraçar e apoiar. Eu não tenho dúvida de que nós faremos o governo de Minas Gerais, quer com Pimenta, quer com Alberto, quer com Diniz ou com outros candidatos. Bom, pela definição do presidente do PTB, 31 de dezembro pode ser batido o martelo aqui em Minas Gerais, com a definição de um candidato, que no caso ele pensa que seria o vice-governador Alberto Pinto Coelho, até com a saída do governador Antônio Anastasia, com a desincompatibilização dele, como se diz tecnicamente. Voltamos já já debatendo mais as eleições em cena política. Cena política debatendo as eleições. Deputado, o senhor disse que o apoio do PTB é todo o Aécio Neves. O senador não estaria enfrentando nesse momento dificuldades? Essa última pesquisa do Instituto Datafolha, uma semana e pouco, o colocou com a metade das intenções de voto da Marina Silva, que atropelou os outros candidatos, Eduardo Campos também, de Pernambuco, saiu com 26, Aécio com 13, Eduardo Campos com 6. Existem outras dificuldades também, até mesmo esse debate sobre o cartel do metrô de São Paulo, que atinge os tucanos. O senhor acha que o tempo está bom para a candidatura do senador Aécio Neves? Piores situações ele já enfrentou no passado, quando Dilma tinha 70 e tantos por cento, Marina 30, 20 e poucos por cento e o Aécio nada. E o Eduardo Campos menos ainda. E ele era candidato, porque, como eu disse, é uma candidatura irreversível. E ele assumiu essa postura. Vai fazer o Aécio crescer, seguramente, primeiro a queda violenta de Dilma dentro desse contexto, até que, enfim, o povo brasileiro acordou para a realidade desse governo, que vive de fantasia, que anuncia que a inflação é 0,21, que esse mês houve redução da inflação, mas ela não vai ao supermercado, ela não vai à escola, ela não vai ao médico, ela não vai às lojas para saber como está a inflação. O povo está acordando para essa realidade. Segundo, o caso de Marina ter a votação que teve na pesquisa, a aceitação... O dobro, literalmente, do Aécio. Sim, mas é fruto de que ela está totalmente fora do processo eleitoral, nem partido ela tem. Hoje, quem está vinculado a um partido, as ruas mostraram isso, de que eles não foram inseridos no processo. Então está sendo evidenciado quem está fora do contexto. Agora, vocês sabem que a Marina está tentando criar o rede de sustentabilidade e ela tem problemas dentro dos seus próprios companheiros. Ela não consegue com emplacar, propostas estapafúrdias de que ela é a rainha da moralidade.
Não pode haver financiamento de campanha fruto de empresas, só de particular. Quero saber qual particular que vai financiar a campanha de governador, presidente, de deputado. Segundo, que não pode haver reeleição nem para o legislativo. Isso inclui vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, senador e governador. Eu quero saber como é que vai ser a política daqui para frente. Vai ser uma anarquia. Olha, como presidente de partido, eu não estou conseguindo preencher hoje as vagas determinadas às mulheres de 30%. As mulheres recuaram dentro desse processo, às vezes por incredulidade do processo, elas não estão trabalhando na política e elas são fundamentais. É preciso que a gente vá atrás dessas mulheres. Como é que nós vamos trocar tudo a cada 4 anos? Deputado, o senhor tocou num ponto aí importante que diz respeito à reforma política, que é um assunto que patina aí no Congresso tem mais ou menos uns 20 anos. E que eu não acredito nela, Iraci. Pois é, tem uns 20 anos que ela patina aí, vários projetos. E o senhor tocou num assunto que faz parte, né, da reforma política e que está sendo debatido há muitos anos, que é a questão do financiamento das campanhas. Qual que é a opinião do senhor a respeito? O senhor é favorável ao financiamento exclusivo público ou misto, ou seja, público e privado? Porque hoje é fato que as eleições, hoje uma candidatura de um deputado estadual, se não me engano, uma campanha modesta de um deputado estadual, ela custa em torno de 4 milhões de reais, né? O que o senhor fala a respeito de financiamento de campanha? Qual a opinião do senhor a respeito? Eu, particularmente, sou totalmente contra financiamento público de campanha. Porque você sabe que vai tirar de alguém, vai tirar de um segmento, de um ministério para poder atender isso daí. Como eu sou contra também ter eleição a cada 2 anos. O governo gasta 300 milhões de reais a cada eleição para fazer eleição a cada 2 anos. Fica caro para todo mundo. Eu sou apologista da ideia de que cada um deve procurar os seus recursos, mesmo em empresas privadas, não públicas, privadas, para ajudar a financiar a campanha. Porque os deputados têm que trabalhar com uma bandeira, com um segmento, não para defender os interesses de multinacionais, nada disso. Porque isso é explícito, à medida que você faz a doação, você tem que declarar, mas dentro do contexto do que a lei permite. Porque há indústrias, há empresários que interessam em fazer um deputado para defender a sua região. Eu sou do sul de Minas e tem diversos empresários que lá estão, que precisam de incentivo, que precisam de um representante e gostariam de ajudar. Agora, deputado, hoje em dia, numa certa medida, já não existe esse financiamento público, quer dizer, os fundos partidários, tanto é verdade que essa profusão de partidos que nós temos no país, em torno se não me engano, eu não vou cravar aqui 30, mas eu acho que são 30 partidos registrados no TSE, nós temos fundo partidário. A gente sabe que tem partidos aí, tem lideranças aí, não vou dizer nem liderança, enfim, tem pessoas que fundam partidos, né, os chamados partidos nanicos, como ficaram conhecidos. Até visando o fundo partidário. Visando o fundo partidário, visando negociar tempo na televisão. Ou seja, de uma certa forma, o dinheiro público já está inserido, né, no financiamento das campanhas. E outra, essa questão do financiamento privado, a gente sabe que muitos escândalos que hoje a gente vê aí divulgados, eles têm a ver com financiamento privado, né? O tal do toma lá da cá, né? Como é que fica essa questão? Porque, assim, a campanha ela precisa ser financiada, ela tem um custo. Aqueles que advogam o financiamento público advogam também uma maior fiscalização. Enfim, é complicado esse debate, só complementando aqui, com o financiamento público, que o senhor disse que é contra, esse financiamento acabaria com essas negociatas ou elas continuariam? Pelo menos possibilitaria ter um pouco mais de recursos para áreas fundamentais, como educação, como saúde, como meio ambiente, como na área de habitação, porque o dinheiro público é tirado de algum lugar. É bobagem você falar que isso é excesso de arrecadação, não é.
Isso é tirado, assim como o fundo partidário, Iracema. Eu concordo. Se não é possível ficar sem repassar um dinheiro para os partidos, por que não obrigar os partidos com o fundo partidário a manter os seus candidatos? Por quê? Por que não estudar uma forma de passar ao partido, pela sua representatividade, valores que financiem os candidatos, se não puderem inserir no meio empresas particulares? Eu não comungo da ideia de que um deputado que recebe um recurso de uma determinada empresa está amarrado, vinculado umbilicalmente com ela. Não. Porque um deputado só não resolve um processo na Assembleia como não resolve na Câmara Federal. Ele precisa de um colegiado, é por maioria que se vota. Mas ele defende os interesses da região, os incentivos fiscais, o que se pode fazer de uma forma legítima junto aos governos para levar benefícios não só para aquela indústria, mas para toda a região, como geradora de emprego, distribuidora de renda. Eu comungo muito essa ideia de capital e trabalho. Eu não sou demagogo de ficar, não, eu trabalho só para empregado, eu defendo só os mais pobres. Não, eu defendo os mais ricos também, que são geradores de renda, que distribuem renda, que dá emprego. Eu acho que é perfeitamente viável você receber um financiamento e não servir de capacho para aquele que você recebe financiamento. Por outro lado, eu acho que tem que ser mais fiscalizado até esses recursos públicos que se passam para os partidos. Tem que ser mais fiscalizados. E por que não diminuídos? Por que o PSD estava brigando não só por prêmio na televisão, mas também pelo fundo partidário? Porque o dinheiro é grosso. Você não acha que é uma forma também de contemplar os partidos e indiretamente estar trazendo os seus eleitos para apoiar o governo? Então isso tem que ser melhor revisto e através de uma reforma política que não vai acontecer nem hoje e pelo que a gente está vendo nem dia nenhum. Os interesses são muito ambíguos e os interesses são só aqueles que eles estão vendo. É preciso que haja uma reforma, que haja o voto distrital para ter maior representatividade, maior responsabilidade. E as coisas não acontecem. Aí é que eu acho que os movimentos de rua estão certos quando dão uma determinada função para o legislador e ele não cumpre o seu dever. Ô, deputado, a gente está no momento de encerrar o programa. Quando a entrevista é boa, o tempo voa. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor responder de maneira enfática, que eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o primeiro secretário da Assembleia. A Assembleia tem promovido uma certa moralização. Acabou com a verba paletó, de uma certa maneira, acabou com o 13º e 14º salários dos deputados, acabou com o jeton das reuniões extraordinárias, mas tem essa questão aí do auxílio moradia. Como é que vai ficar isso, primeiro secretário e deputado? Eu não sei como vai ficar. O entendimento de muitos deputados é que esse auxílio moradia, ele já foi incorporado dentro do salário. Então, para muitos, não é auxílio moradia, sequer auxílio condomínio, mas inserido dentro desse salário. A gente vê uma reclamação salário dos deputados e etc. Eu posso dizer aqui de viva voz para todos que estão vendo o seu programa, que o salário líquido do deputado é R$ 13.960. Eu digo, é um bom salário? Considerando que um salário mínimo é R$ 674. É um bom salário. Mas se você ver a responsabilidade, as viagens, as andanças, o trabalho que o deputado tem, a estrutura que ele tem que montar, se ele ganhar menos que isso, ele vai ter que ser subsidiado por alguém. Nesse contexto, ainda não está definido dentro da Assembleia, que já deu provas dessa moralidade, tanto que nesses movimentos de rua, Iracema e Barroso, não houve manifestação contra a Assembleia, o que me enche de orgulho. Talvez reconhecendo o trabalho que a Assembleia vem prestando ao longo desse tempo, de transparência, de moralidade. Não houve nenhuma manifestação quebradeira contra a Assembleia, o que não ocorreu na Câmara Municipal e em outros setores aí do nosso país, da nossa sociedade. Isso me enche de orgulho e acho que a Assembleia está no caminho certo. Pode evoluir, pode e deve, porque os movimentos de rua estão obrigando a isso, exigindo isso. E nós vamos acompanhar.
porque nós somos representantes do povo. E aqueles que querem exercer bem o seu mandato têm que ter os ouvidos ligados ao clamor das ruas, para saber em que ele pode melhorar, de conteúdo, de objetivos, de ideais, para que ele atenda a população. A BH News TV agradece a presença do deputado, agradece a sua presença, Iracema. Cena Política agradece a sua companhia e volta na próxima semana. Até lá!